Olá, galerinha. Vamos começar agora uma aula de divisão celular. Então, a gente vai falar nessa aula sobre a mitose, tá bom? Antes da gente falar sobre a divisão, a gente vai ver um período em que a célula não está fazendo divisão. Só que muitas pessoas acham que pela célula não estar fazendo divisão, ela está um período de repouso, ela está descansando, quando na verdade não é o que acontece. Esse período ele é chamado de intérfase. É um período em que a célula está em intensa atividade. Por quê? Porque se a célula não está se dividindo, provavelmente ela está se preparando para a divisão. E o período da intérfase acontece em algumas coisas muito importantes. E eu divido esse período de intérfase entre as fases G1, fase S e fase G2. Vamos ver o que acontece agora em cada fase separadamente. Agora, o que significa essa letra G, né? Letra G vem do inglês, vou colocar aqui no cantinho, vem do inglês gap, que significa intervalo, e a célula vai usar esse intervalo para se preparar para a divisão. Então, no G1, o que acontece? No G1 acontece o crescimento, vou colocar aqui, crescimento celular. Agora, como que é esse crescimento celular? A célula ela vai aumentar o citoplasma, duplicar organelas, sintetizar RNA, sintetizar proteínas. Ela vai também, enfim, ela vai se preparar, porque no final eu preciso ter duas células onde existe antes uma. Então, eu preciso duplicar não só o material genético, que é feito em outra fase, mas também todo o conteúdo celular. Isso é feito aqui no período do G1. Na fase S, que tem esse nome, porque tem a ver com a síntese, tem a ver com a síntese de DNA. De DNA, certo? O que vai acontecer aqui? Eu vou puxar uma flechinha para simplificar. Vai acontecer a duplicação do DNA, tá? Então, essa coisa de síntese tem a ver com a duplicação do DNA. Porque, como eu já disse, né, a mitose ela é uma divisão em que eu tenho uma quantidade aqui, 2N de DNA, e no fim eu preciso ter duas células, também 2N, porque a mitose ela faz clones, então eu tenho que ter a mesma quantidade. Para isso, eu tenho que duplicar para depois dividir, certo? Na fase G2, ela é uma fase em que vai acontecer a duplicação de centríolos, tá? Eu vou colocar aqui, ó. A gente vai ver daqui a pouco qual o papel dos centríolos na divisão, mas eles são bem importantes, tá? Duplicação dos centríolos, vai acontecer também produção de fibras proteicas, vai acontecer toda a fabricação de estruturas que vão ser usadas para a formação do fuso mitótico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, o período de intérfase, ele é muito importante para a célula e, como a gente viu, é um período de intensa atividade. Agora, eu vou fazer aqui um desenho de mais ou menos como que seria, então, uma célula uma célula 2N, tá? Vou colocar aqui, uma célula 2N, que sai da intérfase. Vou colocar uma célula 2N que é igual a 4, tá? Se uma célula 2N é igual a 4, ela tem aqui o seu núcleo e ela vai ter 4 cromossomos, certo? Vão ser 2 pares de homólogos. Lembrando que cromossomos homólogos são cromossomos do mesmo par, tá bom? Cromossomos do mesmo par. São cromossomos, então, do mesmo par, tá bom? Então, eu coloquei aqui 2 pares de homólogos. Por que
eu tenho pares de homólogos? Porque é uma célula 2N. Isso quer dizer que é aquela célula que veio da fecundação, em que o seu pai doou um cromossomo, a sua mãe doou outro, então você tem o par de homólogos aqui. Agora, como é que a célula fica quando ela vai realmente para divisão? Então, tudo aqui aconteceu antes da divisão, que é o processo da mitose, tá bom? A mitose, ela é dividida em 4 fases. E a gente vai ver aqui cada uma dessas fases. Eu vou tentar usar todas as minhas habilidades desenhísticas para poder mostrar para vocês o que acontece em cada fase. O importante aqui é você entender os principais acontecimentos, porque a questão do vestibular, ou a questão do simulado que você vai fazer, ou a questão da sua prova, sempre vai trazer um desenho e que você vai ter que identificar a fase pelo desenho, tá bom? Então eu vou pegar essa célula aqui, que eu fiz de 2n igual a 4, e vou começar a primeira fase, que é a prófase. A prófase, ela é marcada pelo quê? No final da prófase, eu tenho uma célula que não tem carioteca, tá? Porque a carioteca ela desaparece, porque como o DNA está duplicado, ele vai preencher todo o conteúdo celular. E importante também, nessa fase acontece uma coisa chamada de condensação dos cromossomos e junto com os cromossomos duplicados, duplica também os centríolos. Desculpa, centríolo não. Tem a duplicação dos centrômeros, que são as estruturas aí que ficam no cromossomo e que vão unir as duas cromátides, né? Você deve estar provavelmente se perguntando, ai, professora, o que é cromátide? O que é cromossomo? Então, eu vou abrir aqui um parênteses, tá bom? Aqui, para explicar a diferença, então, do cromátide, de cromossomos, se são iguais ou não. Aqui, ó, eu tenho uma cromátide, tá? Normalmente, quando a célula não tem o DNA duplicado, eu encontro o cromossomo, sim. Então, eu tenho aqui um par de homólogos. Aí, o que acontece? Depois da fase S da intérfase, esses homólogos vão ficar na forma de X. Então, toda vez que você vê um cromossomo na forma de X, é porque ele está duplicado. E aqui não dá para ver, mas além do DNA, também tem os centrômeros, que são essas bolinhas que estão duplicadas. Agora, o que é cromátide? Cromátide é esse risquinho aqui, que é essa fitinha. Quando o cromossomo ele se duplica, cada cromossomo fica com duas cromátides, tá? Então, o cromossomo duplicado, ele tem uma cromátide, duas cromátides, certo? É isso que quer dizer. Então, vamos voltar. Na prófase, eu tenho aqui, então, a célula, eu não tenho mais carioteca, os cromossomos, eles estão todos condensados, mas eu vou desenhar eles aqui um pouquinho mais desorganizados, porque eles ficam bem espalhados aqui, né? Aleatórios aqui na célula. Então, a prófase é mais ou menos assim. Então, acontecimentos, revisando de novo, repetindo. Na prófase, condensação dos cromossomos, a carioteca desaparece. E lembrando aqui que a gente já viu lá no G2, os centríolos, eles aparecem aqui do ladinho com as fibras do fuso começando a serem produzidas. Essas fibras que vão parecer um varalzinho. Então vamos lá agora para a segunda fase, que é a fase da metáfase. Na fase da metáfase, o que acontece? Tem uma conformação bem característica desses cromossomos.
Eu falei que na prófase eles ficam bem desorganizados ali no meio, né? Só que esses cromossomos aqui na metáfase, eles vão ficar numa posição muito característica. Eles vão ficar numa região chamada de placa equatorial. Esses fiozinhos que eu estou desenhando aqui, eu chamo de varalzinho. São os varaizinhos que vão segurar esses cromossomos enfileirados, tá bom? E esses varaizinhos, eles são chamados de fibras do fuso, certo? São fibras proteicas. Então, eu tenho aqui o cromossomo, primeiro parzinho, e o segundo parzinho, porque a minha célula é 2n igual a 4. Então, repara que os cromossomos, eles vão ficar aqui, nessa região central, que é a placa equatorial, tá bom? Organizados enfileirados, segurados nessas fibras do fuso pelo centrômero, tá bom? Então, a metáfase é isso. E aí, depois da metáfase, vem a anáfase. Eu vou escrever aqui, ó, no fim, cromossomos, para quem quiser copiar, cromossomos na região central. Então, se você olhar um desenho num exercício e ver os cromossomos todos enfileiradinhos, assim, um embaixo do outro, né? Com certeza é uma metáfase. Na anáfase, o que acontece? Vai haver um encurtamento dessas fibras do fuso, o varalzinho vai encolher. E quando o varalzinho encolhe, ele vai separar as cromátides, ele vai puxar as cromátides do cromossomo, que são aquelas perninhas que eu falei no desenho passado. Então, ó, 1, 2, aí o outro cromossomo aqui, o outro cromossomo aqui. Vocês estão vendo que o xizinho se separa? Então, eles vão se separar, porque a fibra do fuso, ela se encurta, e ela se encurta puxando essas cromátides pelo centrômero. E aí tem depois a última fase, que é a telófase. Então, aqui o acontecimento da anáfase é a separação, e eu vou dar muita ênfase nisso aqui, a separação das cromátides. É importante que você saiba que é a separação das cromátides, porque na meiose não é a cromátide que se separa em uma das divisões, tá bom? Então, a mitose é a separação das cromátides na anáfase. Agora, a telófase, a célula já vai iniciar o processo de separação. Então, o que vai acontecer aqui na telófase? O núcleo, ele vai iniciar a organização, vai voltar, e esses cromossomos, eles vão iniciar a desespiralização, tá bom? Mas aí você nota que, ó, eu tenho quantos cromossomos em cada célula? 4, igual eu tinha no início. Só que 4 em cada célula, tá? E aí depois a telófase termina com uma coisa chamada de citocinese, que é a divisão da célula, tá bom? Lembrando que qual a função, né? Por que uma célula faz mitose? Primeiro, que a célula pode fazer mitose para reprodução. Existem aí organismos que fazem reprodução assexuada e que se reproduzem por mitose. Só que essa reprodução assexuada, ela vai produzir clones, porque a célula simplesmente divide, replica e divide seu material genético, tá bom? Outra coisa é que pode acontecer mitose para reparação de tecidos. Quando você se machuca, quando você perde algum tipo de tecido ou lesiona um tecido, a célula, o seu tecido faz mitose para reparar e para reparar aquelas células, aquele tecido que foi lesionado. E também acontece para
repor tecido, repor célula. Células morrem, principalmente aquelas células da pele, por exemplo, que a gente troca todos os dias, quase, células do sangue. Então, essas células elas acabam fazendo mitose para repor as células que foram mortas, tá bom? Outra coisa importante aqui também é que a célula, que eu esqueci de falar, que a célula, ela na intérfase, naquele momento lá de síntese, ela tem mecanismos de reparação. Então, se de repente, na hora da duplicação do DNA, acontece algum erro, a célula tem mecanismos para reparar aqueles erros, tá? Então, durante a duplicação, acontecem, é normal acontecer muitos erros, mas tem algumas enzimas que estão envolvidas nesse processo de reparação, identificam aquele erro e reparam aquele erro. Eu acho que é basicamente isso, galera. Qualquer coisa, estudem aí no seu livro didático. Se vocês tiverem alguma sugestão, coloquem aí embaixo no vídeo. Se tiverem alguma pergunta, pode deixar também que eu vou tentar responder. E se tiver algum erro, que alguma coisa que eu falei, que você não ficou claro, ou você acha que não deve ser assim, coloca aí nos comentários também, porque erros acontecem, somos humanos, ok? Mas a gente se vê na aula então de meiose que vem logo a seguir. Um beijo, até mais!